Olá, hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Hoje com os destaques das sessões dos dias 10 e 11 de setembro de 2014. Karina, uma semana eu poderia dizer bastante especial, na medida que nós tivemos na quinta-feira, portanto, o segundo dia de sessões, é a sessão judiciária, portanto, com julgamentos que vamos ver ainda hoje. E na quarta-feira, antecedendo a solenidade de posse do ministro Ricardo Lewandowski como presidente do Supremo Tribunal Federal e da ministra Carmen Lúcia como vice-presidente da Corte. Na quarta-feira, a sessão solene, como prevista no regimento interno, não tivemos nenhum julgamento, inclusive até as vestes dos ministros, elas são especiais para a ocasião da posse do ministro como presidente do Supremo Tribunal Federal. E na quinta-feira, nós tivemos uma série de julgamentos realizados na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Pelos meus cálculos, Carlos, pelo menos 5 leis estaduais foram declaradas 2 leis do Distrito Federal, na verdade, 3 leis de estados foram declaradas constitucionais, as do DF inconstitucionais, recursos extraordinários também envolvendo matéria tributária, uma questão resolvida sobre o ICMS e uma com pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, envolvendo o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, além de outros temas também que já foram discutidos anteriormente, mas que vieram em sede de recurso, como, por exemplo, o embargo de declaração no recurso extraordinário, em que os ministros já haviam fixado que é devido, sim, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, mesmo quando a administração contrata pessoas para trabalhar para ela sem o concurso público. São chamados contratos declarados nulos. São devidos os dias efetivamente trabalhados e o FGTS. E nesses embargos de declaração, que foram julgados na quinta-feira, os ministros acabaram decidindo que a medida provisória que fez inserir na lei o dever de pagar esse FGTS, mesmo em caso de contratos nulos, tratava-se de uma norma meramente declaratória e que, portanto, mesmo em contratos celebrados anteriormente a essa medida provisória, o FGTS deveria ser pago, porque já era um dever do Estado recolher esse FGTS, sendo a medida provisória uma norma meramente declaratória, nas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, muitos julgamentos realizados na quinta-feira e com vários números também colocados pelo próprio ministro já empossado, o ministro Ricardo Lewandowski, acerca dos números da repercussão geral reconhecida. Então, quando o Supremo julga um recurso extraordinário que tem essa repercussão geral reconhecida, a decisão acaba por refletir em inúmeros, às vezes até centenas de outros processos que aguardavam essa decisão, mas que estavam paradinhos lá no Tribunal de Justiça, aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, em tese, 8 julgamentos realizados, pelo menos na primeira parte da sessão da quinta-feira. Logo depois vieram as listas dos ministros da presidência com processos que, por vezes, têm algum probleminha nos requisitos de admissibilidade, como, por exemplo, são intempestivos, falta a assinatura de um advogado, ausência de procuração nos autos e outros também que acabaram sendo decididos no mérito, mas de uma forma bastante célere em razão dessas listas que são apresentadas e uma decisão tomada também em conjunto pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas os números foram divulgados, a gente vai ver tudo isso no plenário desse final de semana. Pois é, então, portanto, nós vamos, como sempre, fatiar a cobertura destes eventos e ainda nesta edição a cobertura completa da sessão solene de posse dos novos presidente e vice do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu na sessão plenária da quarta-feira. Na sessão desta quinta-feira, hoje vamos inverter, portanto, um pouquinho a ordem dos fatores, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram ações sobre leis estaduais, cobrança de ICMS, como já adiantou a Karina, e também um recurso extraordinário questionando a constitucionalidade do direito ao IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em relação aos produtos isentos ou não tributados.
Os ministros julgaram um recurso extraordinário para saber se o contribuinte tem direito aos créditos do IPI em casos de produtos isentos, não tributados ou com alíquota zero. Para o TRF da 4ª Região, o contribuinte não tem esse direito. A Metabel Indústria Metalúrgica Limitada não concorda com essa decisão e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Se houver mudança de jurisprudência, essa mudança pode valer para o futuro, mas não atingirá a coisa julgada, garantia, cláusula pétrea, imodificável, colocada na Constituição. Já o advogado da Fazenda Nacional defendeu a constitucionalidade da determinação. Reitera a Fazenda Nacional, após longas controvérsias, ricos debates e profundas discussões, finalmente o Supremo Tribunal Federal decidiu que os insumos isentos, não tributados ou tributados à alíquota zero, não geram direito a crédito de IPI. O relator, ministro Marco Aurélio, votou a favor da empresa. O tema tem repercussão geral reconhecida pela Corte. Na situação concreta, consideradas as premissas veiculadas, deve-se reformar o acordo impugnado. Ante o exposto, conheço do recurso e o provejo para, reformando a decisão recorrida, assentar a improcedência do pedido rescisório, mantendo-se incólume o acordo recidendo no tocante ao direito da recorrente ao crédito do imposto sobre produtos industrializados IPI quando a aquisição de insumos e matérias-primas isentos, não tributados e sujeitos à alíquota zero. O ministro Dias Toffoli também aceitou o recurso, mas por fundamento diferente do relator. Ele reconheceu a decadência da ação rescisória proposta fora dos 2 anos previsto na lei processual. Por isso eu vou pedir todas as vezes ao eminente relator aos entendimentos em contrário para dar provimento ao recurso e assentar a decadência da propositura da ação rescisória. O julgamento foi suspenso com pedido de vista da ministra Carmen Lúcia. Também na sessão de hoje, os ministros julgaram 3 ações diretas de inconstitucionalidade sobre as legislações dos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Roraima. As ADIs tinham o mesmo tema: saber se a venda de produtos de conveniência em farmácias e drogarias viola a Constituição. Por unanimidade, os ministros entenderam que a comercialização é constitucional. Ainda na primeira parte, foi finalizado o julgamento de um recurso sobre a incidência de ICMS em importações de mercadorias estrangeiras sob o regimento de arrendamento mercantil internacional, o chamado leasing. O ministro Teori Zavascki tinha pedido vista e hoje votou com o relator, ministro Gilmar Mendes, que considerou que o imposto deve ser cobrado. O ministro Luiz Roberto Barroso teve outro entendimento e seguiu divergência aberta anteriormente pelo ministro Luiz Fux. Para ele, não há incidência de ICMS nessas operações de leasing quando não há a opção de compra. O voto do ministro Roberto Barroso foi seguido pela maioria dos ministros presentes na sessão. O recurso teve repercussão geral reconhecida. A decisão deve ser seguida pelas instâncias inferiores. Mais de 400 casos estavam à espera dessa decisão. Bom, Karina, são muitos processos que foram julgados, como você bem disse, e também destaques também para ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas nesta sessão. Como eu disse no início do programa, 2 leis do Distrito Federal foram julgadas inconstitucionais. Uma que tratava de alteração de limites territoriais entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, que foi julgada inconstitucional porque a iniciativa da lei deveria partir do governador do DF, já que se trata de uma lei que envolve organização do próprio Estado, então deveria partir do governador, do Poder Executivo e não da Assembleia Legislativa. E ao mesmo se diz em relação a uma lei que incluiu no calendário oficial de eventos aqui do Distrito Federal um evento privado e que teria tido iniciativa também parlamentar, mas que gerava um certo ônus e um custo, um patrocínio feito pelo próprio Poder Executivo, além de exigir também uma certa demanda para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, vinculada ao Poder Executivo. Então, essa iniciativa não poderia ter partido de do Poder Legislativo e sim do Executivo,
lei declarada inconstitucional. E seguindo a mesma linha de uma decisão que foi tomada no mês de agosto, os ministros também decidiram sobre três leis dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e do estado de Roraima, que falavam sobre a possibilidade das farmácias comercializarem produtos de conveniência, outros produtos que não apenas medicação. Na semana passada, na verdade, no mês de agosto, recentemente, os ministros decidiram que pode sim, os estados podem legislar sobre esse tema e que não se trata, ao argumento que trazia o Procurador-Geral da República, que haveria uma violação do direito à saúde e que isso seria de competência privativa da União. Afastada, portanto, essa argumentação trazida pela Procuradoria-Geral da República, essas três leis foram julgadas constitucionais, portanto, as ações diretas de inconstitucionalidade improcedentes e, aplicando o mesmo entendimento, um julgamento bastante rápido. Mas tivemos, não é, a confirmação, então, dessas três leis como constitucionais e as duas leis do Distrito Federal declaradas inconstitucionais na quinta-feira pelo Supremo. Pois é, a sessão plenária da quinta-feira, que foi exatamente a sessão de julgamentos e que aconteceu já com o ministro Ricardo Lewandowski empossado como presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro é o 45º presidente do STF desde o início da República. Vamos saber um pouco mais sobre a trajetória dele no Judiciário. O ministro Ricardo Lewandowski nasceu no Rio de Janeiro. Professor titular e livre docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, também possui graduação em Ciências Políticas e Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Mestrado em Relações Internacionais pela Tufts University Harvard. Mestrado e doutorado em Direito pela USP. Destaca-se também pela experiência em direito público, com atuação principalmente em temas como direitos humanos, interpretação constitucional, separação de poderes, reforma do judiciário, Mercosul, soberania e democracia. É autor de diversos livros, além de inúmeros artigos e estudos científicos publicados em revistas acadêmicas no Brasil e no exterior. Em 1990, ingressou no Tribunal de Alçada de São Paulo e em 1997, no Tribunal de Justiça do mesmo estado. Em março de 2006, foi empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Carlos Veloso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Em 31 de julho deste ano, assumiu interinamente a presidência do STF. Foi empossado ministro do Tribunal Superior Eleitoral em maio de 2009. Assumiu a presidência da Corte Eleitoral em abril de 2010 e acompanhou as eleições gerais daquele ano. Participou de julgamentos de grande repercussão, tanto no TSE quanto no STF, foi um dos defensores da aplicação da lei da ficha limpa nas eleições de 2010. Foi relator de processos que tratam de cotas raciais no ensino público, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do sistema de reserva de vagas nas universidades públicas com base em critério étnico-racial, bem como para estudantes do ensino público. Propôs a súmula vinculante que proíbe o nepotismo no Executivo, Legislativo e Judiciário. Em 13 de agosto deste ano, foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo, também tem uma carreira que começou cedo. Confira. Carmen Lúcia Antunes Rocha, mineira de Montes Claros, formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas. É especialista em Direito Empresarial pela Fundação Dom Cabral e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi procuradora do Estado de Minas Gerais, membro da Academia Internacional de Direito e Economia e professora titular de Direito Constitucional da PUC Minas. É autora e coordenadora de diversos livros e colaboradora em obras coletivas sobre direito, além de ter dezenas de artigos em publicações especializadas. Em junho de 2006, tomou posse como ministra do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria do ministro Nelson Jobim. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição
e as leis da República. A ministra Carmen Lúcia foi empossada como ministra titular do Tribunal Superior Eleitoral em novembro de 2009 e assumiu a presidência da Corte Eleitoral em abril de 2012. Nenhuma lei do mundo substitui a honestidade, a responsabilidade e o comprometimento do cidadão. No Supremo Tribunal Federal foi relatora de processos como a ação direta de inconstitucionalidade 4.543, que questionava um artigo de lei que obrigava a impressão do voto na urna eletrônica. O voto dela foi seguido por unanimidade. Caso fosse dada como válida a contagem manual de votos em papel, quando houvesse discrepância com a votação eletrônica, haveria o efeito de tornar o registro precário em papel soberana sobre a urna eletrônica. Um retorno aos problemas que nós conseguimos superar de eleições em urnas de lona e cédulas de papel. Outro caso de relatoria da ministra Carmen Lúcia foi a ação direta de inconstitucionalidade que julgou 3 convênios feitos em 1990 entre o Ministério da Economia e secretários de Fazenda e Planejamento dos estados e do Distrito Federal. Os convênios retiraram a isenção do ICMS do açúcar, de produtos industrializados semi-elaborados e de operações de remessa de mercadorias nacionais para a Zona Franca de Manaus. Novamente, o voto dela foi acompanhado por unanimidade. Qualquer norma jurídica pré-constitucional de incentivos fiscal à Zona Franca de Manaus foi alçada à estatura de norma constitucional pelo artigo 40 do ADCT, adquirindo, por força dessa regra, natureza de imunidade tributária. Em maio deste ano, a ministra participou em Ouro Preto da reunião da Comissão de Veneza. O encontro, criado em 2011, contou com a participação de cortes constitucionais de 20 países da América Latina, Europa e África, e discutiu o papel dos juízes na proteção dos direitos sociais e econômicos em tempo de crise econômica. Autoridades que estiveram no Supremo falaram sobre o que o Judiciário espera da gestão do presidente Ricardo Lewandowski. A solenidade de posse foi acompanhada por várias autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Entre elas, a presidente da República, Dilma Rousseff, os presidentes da Câmara e do Senado, Henrique Alves e Renan Calheiros, além de familiares dos empossados. Representantes de entidades do direito e convidados para a sessão solene, entre eles ministros do Supremo, de outros tribunais e ministros de Estado, destacaram a importância do ministro Ricardo Lewandowski como novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O presidente Lewandowski é um profissional do direito experimentadíssimo, competentíssimo, é um teórico do direito também reconhecido, professor, escritor, reúne todas as condições, não é, de independência, de coragem pessoal, de atualidade, não é, quanto à visão de mundo, para fazer uma boa administração. Tenho absoluta certeza que o ministro Ricardo Lewandowski fará uma gestão, uma presidência que marcará a época nesse tribunal, harmonizando posturas entre poderes, agregando transformações que são necessárias para o nosso país. Ele é o par dos seus pares, trata todos com muita cortesia, com muita elegância, mesmo na divergência, que é exatamente aquilo que todos nós queremos. Divergimos, sim, sermos respeitados também. E o ministro Lewandowski, ele sabe conduzir isso com muita lianeza de trato. O ministro Lewandowski traz para a presidência do Supremo Tribunal Federal toda a tradição dele de democracia, de diálogo. A sessão solene para a posse do ministro Ricardo Lewandowski como presidente da Suprema Corte e da ministra Carmen Lúcia, que assumiu a vice-presidência, aconteceu na quarta-feira. O hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais de Brasília marcou o início da cerimônia de posse dos ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia como novos presidente e vice da Suprema Corte Brasileira e do Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, os ministros fizeram o compromisso de posse. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça,
de conformidade com a Constituição e as leis da República. O ministro Marco Aurélio falou em nome do tribunal. No discurso, ele destacou a importância do Supremo em julgar questões que fazem parte dos anseios da sociedade. Lembrou ainda que cabe ao presidente da Corte liderar de forma a procurar a melhor aplicação da Constituição. Sua Excelência possui os atributos necessários a ocupá-la: responsabilidade institucional, independência, sentido de liderança, dinamismo, estima, segurança e, sobretudo, sensibilidade de compreender as diferentes personalidades que o cercam. O Procurador-Geral da República ressaltou que é papel da Justiça dialogar com as demais instituições para garantir a estabilidade institucional e a plenitude da democracia. A abertura e a prontidão ao diálogo, o foco na cooperação interinstitucional, a proatividade na forma de gestão e, principalmente, o reconhecimento de que o Ministério Público é parceiro do Poder Judiciário, trazem-nos a certeza de que frutos significativos à justiça brasileira serão colhidos neste biênio. Efetividade na prestação jurisdicional e proteção da dignidade da pessoa humana foram citadas pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil como princípios relevantes a serem considerados pela nova gestão. O ministro-presidente Ricardo Lewandowski possui a necessária e exata compreensão de que as instituições ultrapassam em importância os seus dirigentes. O messianismo deve ceder à racionalidade, o grande triunfo do iluminismo. As normas jurídicas devem governar o poder uno e indivisível do Estado, em todas as suas funções. Como último ato da posse, o ministro Ricardo Lewandowski fez o primeiro discurso como presidente do STF. Acelerar a prestação jurisdicional, garantir o acesso de todos à justiça, implementar meios eletrônicos, valorizar os magistrados. Esses foram alguns dos pontos destacados como metas pelo novo presidente do Supremo. O ministro Ricardo Lewandowski também frisou a relevância de respeitar a independência e a harmonia entre os poderes. O judiciário só deve atuar para suprir eventual lacuna normativa ou inércia administrativa em caráter excepcional e provisório, e apenas quando a decisão pretoriana se mostrar necessária e inadiável, permitindo como regra que o legislativo ou o executivo, representantes diretos da soberania popular, possam concluir as suas deliberações no tempo que considerarem politicamente mais adequado para o país. Permitimos-nos concluir com uma frase de Martin Luther King, pronunciada em 1963 no Lincoln Memorial, em Washington. I have a dream. Eu tenho um sonho. Era um sonho de igualdade e fraternidade para todos os americanos indistintamente. Nós também temos um sonho, o sonho de ver um judiciário forte, unido e prestigiado, que possa ocupar o lugar que merece no cenário social e político desse país. Um judiciário que esteja à altura de seus valorosos integrantes, e que possa colaborar efetivamente na construção de uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária, como determina a Constituição da República, a qual todos os magistrados brasileiros, de forma uníssona, juraram respeitar e defender. Muito obrigado. Os trabalhos do plenário continuam na próxima semana. E os nossos amigos vão acompanhar, como sempre, ao vivo aqui na TV Justiça. Às quartas e quintas-feiras, com o direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.